amantes da quinta arte, sejam bem-vindos à primeira página. Eu sou o Rafael Campos, esse é o Matheus Braga e hoje nós iremos falar sobre a máquina do tempo. Obviamente, só lendo a primeira página, porque a primeira impressão é a que vale. E aí, Matheus, o que a gente tem para hoje? Eu estou aqui com o livro A Máquina do Tempo, né, do H.G. Wells, editora Martin Claret, capa dura, pintura trilateral, bonitinha, amarela aqui, edição caprichada, bem conhecida da editora, né? É um livro relativamente pequeno, as letras são grandes, parece que é uma leitura rápida. Eu ganhei esse livro aqui, ainda não li, mas nós não estamos preocupados com nada disso que eu falei aqui até agora, né, Rafa? O que a gente quer saber é só justamente a primeira página e vamos direto para ela, sem mais delongas. A Máquina do Tempo, H.G. Wells, capítulo 1. O viajante do tempo, como o chamaremos por ser mais conveniente, expunha um problema desconhecido para nós. Seus olhos acinzentados cintilavam, e o rosto, que normalmente era pálido, estava ruborizado de empolgação. A chama da lareira ardia intensamente, enquanto o brilho suave das lâmpadas incandescentes nos lustres de lírios de prata refletia nas borbulhas que subiam e se dissipavam em nossas taças. Nossas poltronas, criações daquele que se dirigia a nós, abraçavam-nos acolhedoramente em vez de serem meros objetos onde se podia sentar, sem falar na agradável atmosfera após o jantar, quando os pensamentos correm soltos, sem se preocupar com os grilhões da precisão. E, enfatizando com o dedo em riste, ele começou a explicar o assunto, enquanto nos refestelávamos e admirávamos preguiçosamente sua seriedade diante daquele novo paradoxo. Era o que pensávamos, e sua criatividade. Vocês precisam me ouvir com atenção. Será necessário contradizer algumas ideias que hoje são quase universalmente aceitas. A geometria, por exemplo, que lhes foi ensinada na escola, é baseada em uma noção errônea. Não acha que já começou exigindo muito de nós? Disse Philby, um ruivo que gostava de argumentar. Jamais pediria que concordassem com qualquer coisa sem fundamentos racionais para tanto. Em breve, verão o que quero dizer com isso. É claro que sabem que uma linha matemática, uma linha de espessura nula, não possui existência real. Eles ensinaram isso? Um plano matemático também é inexistente. Essas são meras abstrações. E o diálogo segue, mas não nos interessa. Vamos avaliar pura e simplesmente até aí, sendo que já extrapolei um pouquinho, porque a primeira página não acaba no final de parágrafo, né? Então terminei o diálogo ali, pelo menos, para a gente fechar a ideia do raciocínio, né? Rafa, começa? Vamos lá, né? Primeiro, eu acho, particularmente, um tanto preguiçoso as pessoas que não colocam título em capítulos. Eu acho, Presente. eu acho um Não tanto coloca o título em capítulos. eu acho um tanto preguiçoso, mas eu entendo porque o naming, né, para você dar nome de capítulo é muito complicado, porque a chance de você meter ou um spoiler ou uma coisa que não tem nada a ver, ou pior, uma promessa é Não gigante. resolvido, exato. Exatamente. Então, assim, se você não manja, não coloque. Isso. Mas sugiro um estudinho de capítulo. Mas pegando aqui, por exemplo, a primeira frase, né, o viajante do tempo, abre, né, parênteses. Como chamaremos para ser mais conveniente? Fecha parênteses. Expõe um problema desconhecido para nós. Eu achei meio que uma meio ruim. Achei meio ruim porque assim, o viajante do tempo expõe um problema desconhecido para nós. Ok. Você parar a primeira frase para dizer como chamaremos para ser mais conveniente, eu acho um tanto quebra de ritmo, um quebra de Uhum. fluxo. Você poderia colocar mais para frente ou simplesmente colocar meio que durante o texto, né? Aham. Então assim, por quê? O viajante do tempo expõe um problema desconhecido para nós sem essa quebra. É algo E interessante. talvez um enter ainda, né? Tipo, vamos deixar essa frase curta aqui, com certo impacto, porque esse primeiro parágrafo dele é um parágrafo longo, né? Sim. Um parágrafo que vai quebrar só lá embaixo, E, né? e não apenas isso, é um primeiro parágrafo.
Seus olhos acinzentados cintilavam o rosto que normalmente era pálido e estava ruborizado de empolgação. A chama da lareira ardia. Então, assim, começa uma primeira frase que já foi quebrada do fluxo, já continua com agora uma descrição bem. Uma leve descrição do personagem, no caso do ET, já muda para uma ambientação. O que veio ET na sua cabeça, Rafa? Ah, os seus olhos cinzentados cintilavam um rosto que normalmente era pálido, né? Um viajante do tempo meio ET essa porra aí, né? Não parece ser muito humano essa porra aí. Mas assim, vamos dizer assim, alienígena, tá? Um ser alienígena Eu na acho que é um sua ser humano. abstração, né? Eu acho que é um ser humano. Não, é um ser humano, é que tipo, vamos chamar de como chamaremos por ser conveniente, né? Aham. Já que vamos chamar dessa forma. E assim, ele tentou colocar meio que três tipos de descrição, que no World a gente chama de descrição de ambiente, descrição de detalhamento e descrição de ambientação por ação ao mesmo tempo. E isso é meio falho. Principalmente pelo fato de que cada uma dessas ações tem o seu papel narrativo importante. Um para descrever o ambiente para ambientação, o outro serve para preparar uma possível ação de algum personagem, alguma outra coisa, e o outro é a identificação de background. Então, assim, não teve nenhum dos três, ele abriu uma premissa nos três e não fechou nenhum. Então, achei um Uma primeiro coisa que eu acho que parágrafo vale a meio ruim. pena a gente deixar claro aqui para quem está vendo a gente, Rafa, é que é um livro, a gente já fala isso em outros vídeos também, né? A gente não está aqui querendo falar mal da obra em si, a gente está analisando pura e secamente a primeira página, sem preocupar com quem é o autor, sem preocupar com relevância. É claro que A Máquina do Tempo e H.G. Wells são clássicos. Renomados, eles não devem nada para ninguém. Né? A gente está aqui analisando a primeira página, como ela poderia ser escrita para os dias atuais, que isso é uma outra questão também, que a época dele que ele viveu é completamente diferente, o que era o apreciado na literatura de modo geral, né? Então a gente está trazendo a visão nossa, contemporânea, do que a gente acha que é uma boa escrita, do que a gente imagina que vende, que atrai público, né? Minha imagem sumiu aí, Rafa. Não, mas é bem isso. Tipo, Rafa, minha imagem sumiu, não sei se você... calma aí, deixa eu voltar. Deu alguma coisa ruim. Voltou. Depois eu só corto. Não, tranquilo. E aí eu tava falando, então assim, a gente está criticando aqui, entre aspas, né, analisando pura e secamente um texto que, obviamente, foi escrito muito tempo atrás. Então, assim, claro que ele não se preparou para escrever para atender o público dos dias atuais do século XXI, né? Então, assim, e enfim, beleza. E aí o que é outra coisa que eu queria trazer? Justamente por ser um texto antigo, eu acho que ele ganhou um pouco de primeira frase, metendo um viajante no tempo de cara. Eu não sei o quanto histórias de viajante no tempo eram famosas na época, né? Ou se ele inovou de certa forma com isso. Eu imagino que tenha sido uma inovação. E por ser uma inovação, na época ele teria ganhado com essa primeira frase já um impacto mais potente do que hoje, que a gente já está recheado de histórias de viagem no tempo, né? Então, assim, ele tem os méritos dele na época dele, provavelmente, mas a gente não está preocupado com isso. A gente está preocupado em analisar para os dias atuais o poder dessa primeira página dele. E, de fato, isso que são alguns pontos que a gente pegou. Ele tem uma quebra talvez desnecessária nessa primeira frase, tem um primeiro parágrafo muito longo, tem descrições que às vezes não estão agregando muito para a gente, né, na ambientação, é igual a Rafa falou, talvez não dê o tom da história em si, né, que é uma coisa que a gente comenta bastante também, né, essa importância de passar esse tom da história para o leitor, para saber se o leitor vai se empolgar com isso ou não, né? Apesar de que, na hora que entrou o diálogo em si, eu gostei. Eu achei um diálogo potente no sentido de vou quebrar todo o seu entendimento de mundo, tá ligado? Ó, tudo que você aprendeu tá errado. E isso, para mim, pô, já me saltou o olho, tá ligado? Tipo assim, pô, peraí. Então deixa eu ficar atento aqui, porque eu quero tentar entender o que ele vai me explicar aqui agora, né? Pelo menos para mim funcionou bem esse final dele, esse diálogo aí, e aí o que vai ser daqui em diante, né? Não sei, porque eu não continuei a leitura, mas me parece um diálogo promissor. Então, assim, me parece que ele começou um pouco frágil, mas conseguiu me ganhar em seguida, assim, né? Eu concordo, tanto que eu acho que se ele tivesse começado com o diálogo, já meio que tipo, Torando já, né? torando já o diálogo assim, para depois começar uma reflexão, eu acho bem Eu acho que interessante. caberia uma primeira frase, igual a gente tentou ali reduzir ela, né? O viajante do tempo, não sei o que lá. Pum, primeira Né? fase, impacto, E, enter. e, E aí cri, já metendo diálogo, talvez.
Exato, ainda criando a conexão aqui, já que ele coloca, vocês precisam me ouvir com atenção, será necessário contradizer algumas ideias, você poderia falar assim, chamaremos, viemos conversar sobre o Viajante do Tempo, algo que vai mudar a nossa realidade. Pô, interessante, aí já começa com o diálogo do cara falando, Curiosidade. não sei o que, não sei o que, não sei o que, e curiosidade, esse livro é de 1895, Pois é. Então, então, eu não sei, eu não fiz pesquisa nem nada. A gente também, né, é outra coisa que a gente não está preocupado aqui, né? Em pesquisar o histórico do livro ou o histórico do autor, não é nada disso. A gente está analisando a primeira sim, página pura e simplesmente. Mas, assim, se a gente for abstrair um pouco isso, provavelmente esse cara foi um dos pioneiros, né, no tema. Né? Não sei se teve alguém que escreveu algo sobre isso antes. Então, por isso, eu acho que deve ter, essa primeira fase dele deve ter tido um impacto legal na época. Né? sim. Tanto que interessante que é que também depende muito da tradução, da editora que fez, e tem diversos pontos que às vezes o autor quis escrever de um jeito, às vezes vale a pena se você é fluente ou tem um nível avançado de inglês, às vezes é interessante você ver até que ponto a tradução não acaba perdendo, né? Tanto que Uhum. aqui é legal que mostra, né? É claro que sabem que uma linha matemática, uma linha, né, espessura nula, não Pois possui é, já existência real, mostrou né? meio que um gatilho de autoridade ali, mas que ele vai quebrar esse gatilho, né? Porque tá falando que nada, não, não é É, assim. né? Então, tipo assim, e é legal, ainda mais nesse ponto, por isso que eu achei que poderia ter começado com isso, porque com essa ideia, nesse tom, dizendo a partir daqui, tudo que você entende de real, físico, realidade e contemporâneo, moderno, esquece tudo. Uhum. Tanto que toda a descrição anterior não serve de nada. Não gera uma premissa de impacto para esse tipo de coisa. É verdade. Eu, tipo assim, te falar, eu nem me lembro. Se me perguntar aqui agora qual é a cor do olho lá, eu vou lembrar que eu lembro que você reforçou o negócio do acinzentado. Mas não foi algo assim que me pegaria, né? Igual Ex te pegou, talvez. Você acha que até pegou mais que eu, que você falou, pô, é um alien. Eu falei, por que alien? porque, sei lá, começou uma descrição assim meio zoada. E Uhum. assim, e o que eu gosto daí, né, no quesito da autoridade, por exemplo, de falar da questão da matemática, estamos falando, né, já que eu fui atrás rapidinho quando o Matheus estava vendo que é de 1800 e pouco, 95. né, 1895. Então, assim, é... mas é agora. Mas eu não conheço ninguém que esteja vivo que nasceu naquela época, né? Uhum. Não, Então, assim, ó, eu não li a primeira parte. Existe um prefácio do autor aqui, antes do capítulo 1. Tô até dando uma olhadinha aqui rápida aqui agora. E ele começa com um comentário interessante, até não tem, assim, não vai mudar a nossa opinião sobre a primeira página, mas acho que cabe, tem a ver um pouco com a temática do nosso canal aqui. Né? Olha só, o livro A Máquina do Tempo, é o prefácio, acho que escrito por ele mesmo, prefácio do autor, né? O livro A Máquina do Tempo foi publicado em 1895. Obviamente, é o trabalho de um escritor inexperiente, mas certas originalidades o salvaram da extinção, e por conta disso, ainda existem editores, até leitores, que o procurem, mesmo um terço de século depois. Continua, né? Tem um prefácio inteiro aqui, mas essa parte, ele mesmo assumindo que ele era um escritor inexperiente, né? Então, acho que bem, cabe aqui justamente para essa nossa análise que a gente está fazendo. então assim, o que torna algo clássico? Inovação. Originalidade. Inovação, originalidade. Isso é que torna as coisas clássicas. Né? Então, tipo assim, se estamos falando de um livro de 1895, estamos falando de alguém que trouxe uma premissa nova. E no caso aqui, acredito que, pegando, não sei se ele tem mais outros livros famosos, mas se qualquer um for pegar aqui o primeiro livro de todos esses autores best-sellers que a gente vê aqui, vai ter. Se a gente Com colocar certeza a aqui, gente por consegue exemplo, acreditar. um Joe Abercrombie, se for pegar uma J.K., se for pegar um George Martin, se for pegar aqui qualquer um desses grandes autores e pegar o primeiro livro do cara, mano, você Não o vai. primeiro que estourou, né? Não Não o é primeiro essa a que estourou, ideia. mas o primeiro publicado, Não. a gente vai achar uma primeira frase meio zoada, vai achar isso, aquele outro, vai achar aquele outro, aquele outro, aquele outro. A gente pega depois um livro dele recente, vamos pegar o New Gamer, que a gente já falou, por exemplo, de Coraline. Mano, facilmente você consegue achar o primeiro livro dele muito mais coisa do que a primeira Aham. análise, né? E aí, até para quem está começando escrita, né, a gente dá essa dica aí, que é o começar por contos, né? Para começar a ter a experiência de escrever, né? Escreve coisas menores,
para ter essa sensação de concluir histórias também, né? E depois focar em, talvez, no que você tenha planejado para você, um livro grande, assim, né? Deixa isso para quando você tiver uma experiência maior, para sair algo mais polido já também, mais bem trabalhado. Isso é mais pra assim, por você mesmo. Porque é aquilo. Depois você for ficar 6, 7, 8 meses no livro, e fazendo, e capítulo, não sei o que, não sei o que. Aí você terminou quase um ano de suor, dor e sofrimento. Aí você pega, manda para um amigo, manda para um redator, manda para qualquer leitor beta e receber uma chuva de feedback negativo, você vai desanimar. Se fosse um conto que você demorou um mês, 15 dias, 20 dias para fazer e ficou, entre aspas, ruim, a sua dor e sofrimento foi bem menor e é muito mais fácil você consertá-lo e ter contos maravilhosos do que consertar um livro inteiro. Exatamente. Eu tenho aqui uma experiência de que eu fiz 3 capítulos de um livro, pensando no quarto, quinto, sexto, sétimo, logo de cara, sem treino, aí passei para os colegas e falei assim, não sei o quê. Aí fui para os contos, melhorei, aí assim já dá mais motivação e vontade de você ou retomar ou refazer uma nova história, né? É Então, isso. é bem nisso. Então, assim, eu acho que de uma maneira geral, no quesito aqui, já que a gente sempre avalia se vai ou não virar aqui Rapaz. a página, eu acho que, talvez o Matheus até concorde comigo, como o diálogo já trouxe o negócio e tem uma continuação possível que você precisa saber para entender o restante da página, então eu viraria mais pela Com ressalvas, curiosidade né? e a ressalva, mas ainda mais pegando o prefácio dizendo, olha gente, desculpa aí a incompetência porque eu sou novato nisso, eu acho que daí já dá para dar uma Ganhou na humildade também. na humildade. Vamos virar a página pela Gatilho da humildade. gatilho da humildade. Exatamente. Eu assim, Rafa, eu fiquei bem no 50%, né? Porque, igual eu comentei, a primeira metade, vamos dizer assim, ou mais um pouco até da primeira metade, eu achei poderia ser melhor trabalhada, né? Mas essa parte do diálogo me ganhou muito. E o tema também é um tema que me pega muito, Viagem no Tempo, eu gosto pra caramba. Praticamente tudo que tem aí na cinema, livro, jogo que envolve viagem no tempo, eu pego para ver, então eu gosto muito. E não deixaria esse passar de forma alguma, viraria a página, com certeza. E o legal que eu gosto bastante de Viagem do Tempo é que, assim, considerando. É que normalmente a galera cai sempre nos mesmos 3 paradoxos mais comuns, né? Ou o paradoxo do livro, ou o paradoxo do avô e neto, ou o paradoxo. Mas, assim, existem mais de 13 tipos de paradoxos. Então, se fosse ainda querer pegar outros, até mesmo os mesmos, porém numa outra visão, Dá para inovar ainda. vixe, tem muito texto ainda que dá para surgir com os paradoxos diversos. Claro, é difícil trabalhar com paradoxo? É difícil. Então, se você for começar com viagem no tempo, eu também gosto, quero fazer. Sugestão: comece com os 3 básicos, porque já é difícil você criar uma linha congruente considerando o paradoxo, que é uma incongruência. Né? Então, sugiro Não, começar com o clássico mesmo. não fiz até hoje, vou dar uma dica de filme aí, assista o filme O Predestinado, ou Viagem no Tempo. Então, pessoal, se vocês gostaram do nosso vídeo, gostaram dessa análise, deixa um like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários se você viraria a primeira parte, se você daria essa meio que a segunda chance para esse escritor que na humildade disse para virar a segunda página. Se você conhece o livro, comente, e se você acha que vale a pena também, deixa aqui nos comentários se você viraria ou não viraria. Caso você tenha algum livro ou algum conto que gostaria que a gente também avaliasse a primeira página, dando nosso parecer, tem aqui o link do Forms, é só completar bonitinho, que com certeza ele vai aparecer aqui no nosso canal. Beleza? Então, bora ler!